Olá, boa noite. Hoje é o nosso 9º dia da novena, ou seja, é o último dia. A gente tem pedido, nesses últimos 9 dias, ao Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, para que as nossas graças sejam alcançadas. Eu imagino que muitas das graças de vocês já tenham sido concedidas. Eu, nessa minha novena, não tive as minhas graças concedidas. E seria legal mesmo dar esse testemunho para vocês, porque qual que vai ser a minha atitude daqui para frente? Parar a novena porque eu não conquistei as graças? Não, começo outra amanhã, não é? Porque desistir na primeira não é muito minha cara e acho que também não é a sua. A gente tem se fortificado dia a dia e aquela pessoa que perde as esperanças na primeira tentativa, ela não chega realmente a lugares muito distantes, porque a vida diz muito mais não pra gente do que sims, não é? Se no primeiro medo, se na primeira vez que você tenta uma coisa você desiste, é bem possível que você não chegue muito distante. O caminho é bem acentuado, as curvas são acentuadas, as subidas são acentuadas, as descidas são grandes ladeiras. E qual seria a graça se não fosse assim, não é? São emoções, viver é uma grande emoção. Então eu não conquistei aquilo que eu tinha pedido nessa minha novena. E eu finalizo ela com chave de ouro, muito agradecida pela companhia de todos, muito agradecida por termos chegado até aqui, dizendo que amanhã começamos outra novena, ok? Quem quiser, acompanha. Quem quiser, vai ser muito bem-vindo. Hoje, por conta daquela história de ontem, daquela ameaça que a gente teve do vigilante da rua, que eu contei pra vocês, que eu fiquei um pouco assustada, depois que a gente tem filhos, a gente se assusta mesmo com as coisas, né? Antes disso, mas depois, ao mesmo passo que a gente vira leoa, né? Os pais leões, a gente tem bem mais responsabilidade também, a gente não é inconsequente, e eu fiquei pensando muito nisso, né? Um assalto. E aí a Maria de Fátima, lógico, né? Que ela tem sido sempre uma grande inspiração para mim. Ela me lembrou de um santo chamado São Dimas, e juro, nunca eu tinha ouvido falar. Não do São Dimas, mas é uma das histórias bíblicas que eu mais amo de morrer, de chorar, de me despencar, porque a maior coisa, na verdade, ela é emocionantíssima, são os momentos finais aí da passagem de Jesus na Terra, quando ele agonizante está na cruz, já numa situação bastante complicada, debilitada, cercado por 2 ladrões, né? Um do seu lado direito, um do seu lado esquerdo. E lembrando, claro, que ele já havia sido recebido, né? Entrado com um jumentinho, acolhido, aclamado, né? Hosana Rei, com todos aquelas palmeiras e tudo. E pela mesma população que ele foi aclamado, ele foi colocado na cruz quando disseram que um prisioneiro seria libertado, como era o costume da Páscoa. Sempre um era libertado. E aí, vamos voltar à nossa música, peraí, que aqui a gente não tem edição, essa é a melhor parte. E aí a população tinha Barrabás, né, como é um ladrão que estava preso, e Jesus preso também, só que a diferença é que um era um ladrão e o outro era o filho de Deus. E que nada havia feito, não havia pecado que o condenasse, como mesmo disseram os outros governantes, enfim. Aí foi colocado, então, entre 2 ladrões, que seria a segunda sessão de uma das maiores humilhações, né? E aí, um dos ladrões, num ímpeto arrogante, diz assim: você não é o Filho de Deus, não é o Messias, então por que não se salva e salva também a nós, né? Como dizendo, desce aí da cruz, se desamarra, você não faz milagres, né? E quantas pessoas nós não conhecemos que são assim,
né? Que estão numa situação de limite, estão afogadas, tem água até o pescoço, e arrogantes e soberbas, e dando lições de moral, e morrendo com a vida destruída, e ainda se sentindo superiores. Essas não tem jeito, né? Nem naquele momento de angústia, quando a gente fica humilde, qualquer pessoa fica. Essa pessoa não fica, essa não tem jeito. De um lado tinha esse, e do outro tinha o outro que ficou muito bravo. Falou, você não vê? Eu tô falando da minha cabeça, porque eu me lembro disso, que eu fui ensinada 500 vezes quando era criança, enfim, nem olhei na Bíblia, mas enfim. Você não vê que nós estamos diante de um homem bom, de um homem de bom coração que está sendo condenado injustamente? E aí ele olha para Jesus e diz que ele gostaria de ser salvo, que ele gostaria de ser perdoado, que ele gostaria que Jesus lembrasse dele quando fosse para o céu, quando fosse para a sua morada. E aí Jesus diz, hoje mesmo você vai estar comigo na eternidade, hoje mesmo você vai estar ao meu lado no céu. Alguma coisa parecida com isso. E ali foi a redenção, e esse é o São Dimas, ladrão, e utilizado como forma de protetor, né, nos casos de ameaças, nos casos assim como aquele que eu passei ontem. Então, eu costumo dizer que todo mal vem sempre para bem. Eu passei alguns momentos angustiantes ontem, mas foi muito bom lembrar que existe essa possibilidade, que a gente tem aí uma proteção, colocar em cima dos batentes das portas, colocar sobre as janelas, e eu acho que a fé, né, pode fazer com que qualquer mal caia por terra. Então essa foi uma lembrança gostosa. E aí de repente, olhando, né, para o que as pessoas diziam, eu descobri que hoje também era dia de São Lázaro, né? E São Lázaro era aquele amigo querido de Jesus que foi tirado de dentro do sepulcro, onde ele já jazia por 4 dias, né? Rezam as escrituras que ele tinha já um cheiro, né, de decomposição, e foi trazido da morte. Ele sofria daquela doença, né, que era chamada na época lepra, e ele foi trazido da morte para a ressurreição. Então a gente pode pensar aí que hoje foi o dia de paralelos, né? Uma pessoa, ela estava perto da morte, pedindo para que Jesus a salvasse através do perdão, do arrependimento. Então ela iria da vida para a vida eterna, né, da vida normal para a vida eterna, através da morte e através do perdão para um lugar melhor. No caso de Lázaro, a gente tinha alguém que já estava morto e que foi trazido à vida terrena novamente, né? Um vai para a vida espiritual, perdoado, e o outro vem para a vida terrena, trazendo para a gente a ideia de que os milagres existem. Esse dava para ver, né? Para quem só acredita nas coisas que pode ver, Lázaro saiu bem bonitinho de trás da pedra. Aí tem os cientistas que tem um monte de teoria para isso, mas eu não tô nem aí, não quero nem saber o que eles pensam. A minha fé é muito grande. E eu não pretendo ter outro tipo de teoria para confundir minha cabeça. Queria pedir então hoje perdão a todos por ontem, né? Por eu estar um pouco transtornada por aquela questão da ameaça. Vamos finalizar com chave de ouro a nossa novena hoje, no dia do aniversário do Papa Francisco. Parabéns aí ao Santo Papa, que tem trazido pra gente a ideia de que a humildade conquista, que a humildade ainda é uma grande fonte de inspiração. 9º dia. Bendigo e venero o vosso imaculado coração, ó Maria, excelsa Rainha do céu e da terra, e nossa celeste Rainha, em quem se reflete a majestade divina. Mãe querida, pela sublimidade do vosso nobre coração vos suplico,
fazei o meu coração semelhante ao vosso, revestido de santa veneração, dedicação e nobre entusiasmo, para colaborar com todo zelo na propagação do reinado de amor do vosso imaculado coração, em vós e em todo mundo. Amém. E caiu água na minha novena do Sagrado Coração, então eu vou tentar lembrar de algumas partes, inventar talvez. Caiu água, vamos lá. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e ser-vos-á aberto. Eis que bato, procuro e peço a graça de agora. Vamos pensar na nossa graça. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, qualquer coisa que peçais ao meu Pai no meu nome, Ele vô-la concederá. Eis que ao vosso Pai, no vosso nome, eu peço a seguinte graça. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais. Eis que, apoiado na infalibilidade das vossas santas palavras, eu vos peço a seguinte graça. Sagrado coração de Jesus, confio em vós. Amém. A parte que ficou danificada é justamente aquela oração final, aquela parte final da oração. Mas a gente vai fazer as nossas Ave Marias, a nossa Ave Maria, nosso Pai Nosso. E eu tenho certeza que o Papai do Céu entende aí o empenho e os empecilhos do dia a dia, porque criança, gato, uma casa de verdade, uma casa em que as coisas dão certo, dão errado, um vídeo de novena em que a pessoa não corta nada, clica de novo na música, volta. É tudo muito verdadeiro entre a gente. Todo esse momento que a gente tem de oração, ele é muito verdadeiro. Não tem fake, não tem graça, não tem caras, bocas, só tem a gente. Essa música do Gladiador. No filme do Gladiador, ele perde a esposa, perde o filho, não é? E aí ele passa toda uma série de coisas horríveis aí, depois ele fica escravo, ele vai lutar para sobreviver. E eu não queria contar o final do filme para quem não viu, mas eu acho que a maioria já viu. É um grande reencontro. Esse reencontro, quem tiver interessado, então não vou contar. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi e é aquilo que eu acho que todo mundo espera, que volte a ver, que volte a encontrar as pessoas que são queridas, as pessoas amadas. E falando do São Dimas, falando do São Lázaro, a gente falou muito de morte. Hoje eu tive pessoas que vieram aqui ler cartas que estavam todas atreladas à história da morte também, de pessoas queridas. Então eu quero pedir hoje também para você que sente saudade de alguém, para você que se sentiu amado em algum momento da sua vida, mais do que sempre, por alguém que já não está mais aqui, na figura da mãe, do pai, dos avós. Eu quero a intenção grande também hoje, nesse vazio que algumas pessoas sentem, que ele seja suprido, que ele seja contemplado com a sensação de paz, com a sensação de preenchimento. Porque eu me lembro quando meu filho era pequenininho, o Henrico, né, que a gente começa a entender o que é ser mãe, o que é você amar mais do que você já amou qualquer pessoa em toda a sua vida, que você só entende mesmo o que é o amor depois de se tornar mãe.
E meu medo era tão grande que eu fiz um pacto com ele. Ele tinha uns 2 aninhos. Eu disse a ele: filho, se algum dia você passar por um momento ríspido, rude, e olhar para os lados assim, de repente, você olhar e vir alguém parecido com o Papai do Céu ou com a Mãe do Céu, e você olhar ao redor e descobrir que você está em outro lugar, sem mesmo entender o que aconteceu, eu só te peço uma coisa, que você diga para o Papai do Céu assim: eu quero buscar a minha mãe. E ele me prometeu isso centenas de vezes. E aí a gente vê o quanto a gente não é nada e o quanto o sentimento da gente, às vezes, né, são voltas e voltas na nossa mente. Quando o Zac nasceu, eu fiquei pensando como que eu poderia cumprir, como é que eu poderia me entregar a esse pacto feito com o Henrico e o Zac ficar, meu outro filho, meu outro grande amor. E aí a gente vai pensando, refletindo, quem é que a gente é? Que poder a gente tem? Nenhum. A dor que a gente está vivendo tem que viver e pronto, não tem como abreviar. Assim como a alegria que a gente vai viver lá na frente, a gente vai viver e pronto, e vai ser maior ainda do que se imagina, muitas vezes, dependendo da fé. Os ciganos têm mania de pactos, né? Então, por mais que isso não seja muito recomendável aí, é um hábito, é um costume nosso. Enfim, um dia a gente conversa sobre o resultado de toda essa história. Vamos fazer a nossa oração. Tudo isso porque eu fui lembrar do Gladiador. Então eu recomendo que vocês assistam aí a questão do conforto. Pode ser que você se sinta reconfortado aí, imaginando a chegada de um dia como esse. Também um bom filme é Amor Além da Vida, para quem sente tristeza, saudade de pessoas que não estão mais aqui. É um bom filme que fala sobre os suicídios programados, as pessoas que desencarnam e vão para um lado, as que vão para o outro. Não é uma questão de religião, é uma questão apenas de conforto, consolo, angústia. Muito bonito, chama Amor Além da Vida. Vamos fazer nossa oração e finalizar nosso 9º dia abençoado dessa novena. Abençoado. Não importa que eu não conquistei as minhas graças. Amanhã eu tô aqui firme e forte de novo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, que sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo Salvador, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vale a pena aí colocar na sua casa uma boa oração para São Dimas, né? Também Luma falou de São Bento, tem uma bonitinha, será que eu acho agora? Eu vou postar. São Bento, proteção de São Bento nesses momentos de perigo. Agradeço muito as orações de todos ontem. A gente está com pouco tempo. Amanhã a gente está aí com outra novena e obrigada pela participação de todos nessa união que a gente tem em torno de uma causa maior. Durmam todos com Deus.